A palavra de Deus para o seu coração hoje, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30, que dizem o seguinte: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu lhes dou é leve. Senhor, obrigado pela tua palavra e abre os nossos olhos e o nosso coração para poder entendê-la e aplicar para as nossas situações do dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te pedimos. Amém. Meus irmãos e irmãs, pergunta para vocês: quantos de vocês, no meio dessa crise toda, cansados, vocês pensaram em dar uma volta, viajar, tirar umas férias, ficar uns dias sem fazer nada, só descansando dessa sobrecarga que essa crise sanitária tem gerado em todos nós? E quantos de vocês de fato conseguiram tirar alguns dias, talvez algumas semanas, para dar uma volta, para espairecer, para descansar um pouco? E foi muito bom. O problema é que quando vocês estavam voltando para casa, dirigindo, aquela canseira voltou no meio da estrada e, pior ainda, quando chegou a segunda-feira, você sentiu aquele fardo e aquela sobrecarga de novo quando voltou para casa. Moral da história: por mais que a gente descanse, por mais que a gente descanse o corpo, a gente sempre recebe fardos novamente. Os fardos são sempre democráticos, eles aparecem para todos e em todos os momentos. Não seria perfeito se a gente tivesse um descanso permanente na nossa alma que fosse independente, estivesse além, transcendendo as circunstâncias? Seria ótimo de fato. E, aliás, eu tenho boas notícias. É exatamente sobre esse descanso que o Senhor Jesus está falando na passagem que nós acabamos de ler. O que basicamente o Senhor está nos ensinando é que quando nós encontramos um descanso que flui de dentro para fora, nós não apenas descansaremos de verdade, mas nós descansaremos de espírito e de corpo, como se o descanso da alma permeasse todas as áreas da nossa vida. Porque quando a gente só descansa o corpo e deixa a alma de lado, a gente tem um desequilíbrio no nosso ser e, obviamente, isso não vai durar por muito tempo. O que Jesus está propondo aqui é um descanso que começa lá dentro de você, no seu interior, e aí ele vai fluindo para as demais áreas da sua vida. E para descobrir um pouco mais sobre o que significa esse descanso, eu sugiro para a gente refletir sobre essa passagem em 3 perguntas. Pergunta número 1, o que é esse descanso? Pergunta número 2, como eu posso desfrutar desse descanso? E pergunta número 3, como Jesus, ou melhor, por que Jesus está oferecendo esse descanso para nós? Quais são as motivações por detrás desse convite do Senhor? Vamos lá então. A primeira pergunta é: o que é esse descanso? De acordo com a passagem que nós acabamos de ler, fica claro para nós que Jesus está fazendo 2 coisas. Ele está fazendo um convite, ele está dando uma promessa. O convite é: venha, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Não é um convite para você se arrumar, colocar sua melhor roupa, tirar todos os fardos por sua própria conta e risco, para depois você chegar até Cristo, na presença do Pai, do Espírito, bonitinho. Não é isso. O convite é para você vir até Cristo, do jeito que você está. Com as suas dúvidas, com seus problemas, com seus fardos, com seus dilemas, com as suas complexidades. O convite para descansar em Cristo, o convite é para você vir do jeito que você está, quebrado, machucado, ferido, sangrando, e apresentar quem você é na presença do Pai. E Ele vai cuidar de você. Essa é a primeira coisa. Que descanso é esse que nós estamos falando? É um descanso que tem a ver com a sua ida, com todo o seu ser, para a presença de Deus. E apenas uma ida? Não, tem uma promessa incutida nessa ida. Ele diz o seguinte: se vocês vierem até mim, eu darei descanso para suas almas. Eu aliviarei vocês. Essa é uma promessa muito profunda, porque Jesus não está falando de algo meramente transitório, temporal, que a gente vai ter em alguns instantes da vida. Ele está prometendo um descanso que é espiritual. Tem que lembrar que Jesus está falando com os judeus. A palavra descanso na língua hebraica é o Sabbath.
é um descanso perfeito, é uma paz interior que transcende todas as circunstâncias da vida. É isso que Jesus está prometendo para você, se na condição de você vir até Ele e entregar os seus fardos nas suas mãos. Venham até mim e eu darei descanso para as suas almas. Essa é a primeira pergunta. Eu te pergunto, você já aceitou esse convite? Você já entregou os seus fardos na mão de Jesus? E você já desfrutou de alguma forma desse descanso interior que abunda a nossa vida como um todo? Segunda pergunta, como eu posso desfrutar isso? Já sei qual é o convite, já sei qual que é a promessa anexada ao convite. A pergunta é como que eu posso me apropriar disso e tomar esse descanso que Jesus está me oferecendo, esse Sabbath, como se fosse uma promessa internalizada no meu coração. Bom, é isso que Jesus vai falar agora. Ele vai dizer que para você receber esse descanso, você precisa fazer uma coisa: tomar o jugo dele sobre você e andar com ele nesse jugo. E aqui que começam as complicações desse texto. Porque o que é o jugo? Não é uma palavra que você ouve todo dia. O termo jugo, naquela cultura, na cultura do Antigo Testamento e do Novo Testamento, era um instrumento de madeira que eles colocavam sobre os pescoços dos animais para que eles pudessem puxar uma carroça. Então era esse instrumento de madeira no qual você geralmente juntava 2 bois, colocavam eles no jugo e então eles puxavam uma carruagem ou uma carroça. E naquela cultura, o jugo também era uma metáfora utilizada pelos rabinos, pelos mestres de Israel, referindo-se aos seus ensinos. E todos aqueles que queriam seguir um rabino ou um mestre precisariam assumir o jugo dele, ou seja, os seus ensinos, e andar com ele por toda a vida. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Você quer dizer sim para o convite e quer receber a promessa do descanso? Você precisa tomar o jugo. O que é isso? Você precisa entrar numa escola de discipulado. Você precisa se matricular numa caminhada, numa jornada que começa aqui e agora e não vai terminar, porque é uma jornada de vida eterna. Jesus está dizendo para nós que se nós quisermos tomar posse dessa promessa de descanso, nós precisamos entrar no discipulado. Nós precisamos colocar o nosso pescoço do lado do pescoço de Jesus e levarmos a vida ao lado dele como se fosse uma jornada sem fim, uma peregrinação, literalmente. Essa é a promessa aqui que Jesus está nos oferecendo. E eu pergunto para você, você já entrou nesse discipulado? E é interessante aqui que a promessa de descanso, por implicação, não tem a ver com uma pílula que você toma de uma vez por todas e aí todos os seus problemas acabaram. Então o descanso que Jesus tem para oferecer para mim e para você não é um passe de mágica, mas é um caminho. É um descanso que você desfruta na jornada. É um descanso que você desfruta durante a viagem. Ou seja, não é um descanso que você vai desfrutar apenas na chegada dessa jornada, mas durante o processo. E é assim que nós encontramos descanso na vida cristã. Não é num momento, não é numa circunstância, mas é numa longa obediência na mesma direção. É num longo processo de caminhar com Jesus, de conversar com Jesus, de amar a Jesus, de receber o perdão dos nossos pecados e receber essa nova vida do Senhor para nós no dia a dia da vida. É um descanso paulatino, um descanso contínuo e um descanso que vai progredindo até que nós chegarmos na vida eterna, na gloriosa Nova Jerusalém. Por enquanto, é caminho. Descanso a gente recebe no caminho. Então essa é a segunda pergunta da nossa reflexão. A primeira é, o que é o descanso? A segunda, como eu posso desfrutar? Terceira pergunta, por que Jesus está oferecendo isso para nós? Qual que é a motivação por detrás desse convite? Bom, o texto deixa claro aqui para nós que Jesus quer oferecer essa promessa de descanso interna e espiritual para nós, porque ele mesmo desfruta disso. Veja o que o texto diz: venham a mim, recebam o meu jugo, recebam esse descanso, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus oferece para nós aquilo que ele mesmo desfruta. Jesus oferece para nós aquilo que ele mesmo é. E esse é um padrão que você vai encontrar em todo o Novo Testamento. Quando nós estamos com fome, Jesus promete, eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Quando nós estamos solitários, Jesus tem uma promessa: eu sou o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus de perto. Quando nós estamos no momento de escuridão, ele diz que é a luz do mundo. Quando nós estamos cansados e sobrecarregados, ele se oferece como o sábado. O que isso significa? Jesus está oferecendo descanso para nós porque tudo aquilo que a gente precisa na vida, a gente só encontra nele. Independente da situação que você está vivendo agora, tem algo que tem a ver com a sua necessidade, que só pode ser saciada em Cristo. Se é carência, a sua necessidade vai ser suprida no amor de Deus. Se é proteção e segurança, a sua necessidade vai ser cumprida e saciada somente numa relação de identidade profunda com Cristo. Todas as nossas maiores necessidades, nós só encontramos resposta na pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira razão pela qual ele diz que ele oferece isso para nós, porque ele mesmo desfruta disso. Mas há uma segunda. Ele quer oferecer essa promessa de descanso para nós e colocar a gente nesse jugo, porque ele diz que o fardo será leve. Já parou para pensar? Carregar uma carruagem com aquele instrumento de madeira na cabeça, leve, parece ser pesado. Se você parar para pensar, a vida cristã não é nada fácil. Os primeiros apóstolos morreram todos perseguidos. Nós temos uma longa jornada de 2000 anos de história da igreja mostrando que o sangue dos cristãos foram espalhados por toda parte. O que Jesus quis dizer quando ele disse que o nosso fardo será leve? A questão não é que Jesus vai remover os fardos da nossa vida. A grande chave para interpretar esse texto é a gente entender que o fardo é leve não porque o fardo não é pesado, mas é porque há alguém que está no jugo conosco, carregando o fardo. E por isso, ao lado dele, o fardo não é tão pesado assim. O fardo é leve não porque ele não é pesado, mas porque tem alguém que carrega o fardo conosco, que é muito forte. O fardo é leve porque Jesus é forte. E essa é uma experiência que os fazendeiros daquela época tinham. Eles colocavam, geralmente, um boi manso ao lado de um boi chucro e inexperiente, no mesmo jugo. Então imagina a cena, um boi manso, calmo, experiente, já carregou diversas vezes aquela carroça, com um boi mais novo, chucro, bravo, irritado e inexperiente. O que os fazendeiros faziam? Eles colocavam isso de propósito para que o boi chucro aprendesse a ser manso, domado e controlado, olhando ao seu lado, com aquele que estava do seu lado no jugo, que era manso e humilde. É exatamente essa imagem que Jesus quer oferecer para mim e para você. Você aí, você acha que é o boi manso? Você e eu somos os chucros, os irritados, os sobrecarregados, os inexperientes, os imediatistas, que querem dar um jeito de sair desse jugo, sair desse fardo. A promessa é: você vai encontrar descanso no caminho, na medida que o boi manso que está do seu lado, que é o Senhor Jesus Cristo, te ensinar com a sua experiência, com a sua vida, com os seus passos, com as suas palavras, como que a gente vive de verdade. O fardo é leve porque nós temos alguém do nosso lado que é muito forte, carregando todo esse fardo ao nosso lado. E isso nos leva para o Evangelho. O Evangelho é justamente isso. Nós temos um fardo e esse fardo pode ser muitas coisas, mas a principal delas é aquilo que nos separa de Deus, os nossos pecados, a nossa ruína espiritual, a nossa corrupção humana, a nossa inclinação para a maldade, que nos leva à morte, que nos leva à morte física, que nos leva à morte espiritual e que, por fim, nos levará à morte eterna. Mas graças a Deus, que o Deus Pai enviou o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, para vir aqui na terra, ser um de nós, assumir a sua natureza e, por causa disso, levar sobre si todos os nossos pecados, todos os nossos fardos e tudo aquilo que nos separava de Deus, ele carregou sobre si para que nós tivéssemos descanso. E não apenas um descanso de férias de um fim de semana, um descanso que pudesse durar eternamente. E essa é a promessa que Jesus ofereceu para aqueles irmãos e aquelas irmãs naquele dia, mas é uma promessa que continua valendo para mim e para você. E esse é o meu desejo, que você encontre esse descanso, um descanso espiritual, de dentro para fora, que você se aproprie dele, entendendo que não é algo imediato,
tem a ver com discipulado, tem a ver com colocar o seu jugo e caminhar com ele hoje, amanhã e depois de amanhã até a vida eterna. E com a melhor das notícias que ele está do nosso lado, carregando os fardos conosco. E o fardo será leve, porque tudo aquilo que a gente precisa, ele estará bem ao nosso lado para nos dar. Fica com essas palavras. Eu espero que o Senhor Jesus Cristo te abençoe profundamente nesses tempos tão complicados, que nós nos sentimos tão desconfortados, completamente, às vezes, desolados, por não sabermos o que fazer. Tem alguém no jugo junto com você, e você pode ir até ele e entregar todos os seus fardos, problemas, dificuldades, e ele cuida de nós. Ele cuida de nós, e ele é o nosso médico, ele é o nosso pai, ele é o nosso Senhor, ele é aquele que está ao nosso redor sempre para carregar aquilo que a gente não consegue carregar. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado. Amém.